Hoje vamos mergulhar num filme que fiz muito mais do que contar uma história. Em 1960, Jean-Luc Godard basicamente detonou uma bomba no mundo do cinema com o seu À bout de souffle, ou, como o conhecemos, Sem Fôlego. Isto não foi só um filme, foi o tiro de partida para uma era completamente nova. Ok, vamos a isto. Esta citação do Dudley Andrew é perfeita. Capta a energia do filme na perfeição. Desde a primeira imagem, Sem Fôlego não pede, exige a nossa atenção. Era um fósforo, sim, mas um que estava prestes a incendiar tudo e a mudar o cinema para sempre. E se a ideia do incêndio não for clara o suficiente, temos esta afirmação super direta de um dos maiores críticos de sempre, o Roger Ebert. Ele não diz que é um filme importante, ele diz que é o ponto de partida, o marco zero. A partir daqui, o jogo mudou. Mas como é que um único filme consegue ter um impacto tão gigante? Para perceber a revolução, primeiro temos de olhar para o que existia antes, para o sistema que ele veio desafiar. Vamos lá ver contra o que é que Godard se estava a rebelar. O cinema francês da época era o chamado cinema de qualité. Imaginem filmes de estúdio, muito polidos, com argumentos quase literários, tudo super controlado. Para Godard e para a malta da Nouvelle Vague, isto era cinema estagnado, completamente desligado da energia da rua, da vida real. Eles queriam algo mais cru, mais pessoal, mais vivo. E a arma mais famosa deles foi esta, o jump cut. Naquela altura, a edição tinha uma regra de ouro, ser invisível. Tudo tinha de fluir. Godard pegou nessa regra e atirou-a pela janela. Ele corta dentro da mesma cena. As personagens saltam, o tempo parte-se. Foi um choque e foi totalmente deliberado. Vejam só a diferença. De um lado, a edição clássica, que nos leva pela mão, do outro, o estilo de Godard, agressivo, a piscar-nos o olho, a dizer eu estou aqui, cheio de uma energia nervosa. E o mais curioso é que esta inovação radical nasceu na verdade de um problema. O primeiro corte era demasiado longo. Em vez de cortar cenas inteiras, Godard decidiu cortar só os bocados chatos dentro das próprias cenas. O resultado? Uma autêntica revolução. E atenção, a revolução não foi só na sala de edição. O diretor de fotografia, Raoul Coutard, foi um verdadeiro gênio do desenrascanço. Não havia orçamento para película de cinema a sério? Usaram rolos de fotografia. Não havia carris para fazer um travelling? Meteu-se o câmara numa cadeira de rodas e empurrou-se. Sem luzes de estúdio, filmou-se nas ruas de Paris com a luz que havia. Foi esta abordagem de guerrilha que deu ao filme aquela textura crua, tão autêntica. Portanto, a revolução foi técnica, sim, mas foi muito mais do que isso. Godard não estava apenas a criar uma nova forma de filmar. Ele estava a inventar um novo tipo de herói. Estava a definir uma nova ideia de cool. Apresento-vos Michel Poicas, interpretado pelo grande Jean-Paul Belmondo. Ele não é o herói que se esperava. É um ladrão de carros, um mentiroso, um assassino. Mas também é charmoso e completamente despreocupado. Ele personifica uma nova atitude de rebeldia que ia definir os anos 60. Ele imita os seus ídolos de Hollywood, como Humphrey Bogart, mas sem o código moral deles. É o anti-herói perfeito para uma nova geração. E a relação dele com a Patrícia, a Jane Seberg, mostra bem o vazio existencial que está no coração do filme. As conversas deles não são sobre amor, são sobre ideias. E aqui temos o impasse filosófico entre os dois. Ele foge do sentimento, ela, citando o escritor William Faulkner, abraça-o. É um diálogo cool, desapaixonado, que acabou por definir o tom de toda uma era no cinema. O que nos leva a um ponto fundamental. Para além do estilo, para além das personagens, Sem Fôlego é, no fundo, um filme sobre ideias. E não há melhor prova disso do que a sua famosa e muito ambígua cena final. Depois de ser traído pela Patrícia e baleado pela polícia, o Michel cai na rua. As suas últimas palavras são estas. É mesmo nojento. Mas nojento o quê? A traição? A morte? A vida em si? A frase fica ali, a pairar no ar, sem uma resposta clara. E é então que um polícia, que está ali perto, traduz, ou melhor, interpreta mal as palavras de Michel para a Patricia. Ele transforma uma observação geral, é nojento, numa acusação pessoal, você é nojenta. A comunicação falha, o significado muda por completo por causa de um simples mal-entendido. E o filme termina com a pergunta da Patrícia. Depois de tudo o que aconteceu, a questão final não é sobre amor ou morte, é sobre o significado de uma palavra. O filme acaba a questionar a própria natureza da comunicação. É um final que não dá respostas, só nos deixa com mais perguntas. A onda de choque de Sem Fôlego foi imediata e o seu eco, bem, esse ainda hoje se ouve. Vamos ver rapidamente como é que este filme continuou a moldar o cinema ao longo de todas estas décadas.
O ADN da Sem Fôlego está em todo o lado. Está em Bonnie and Clyde, está no cinema de autor americano dos anos 70 e, claro, está por todo o lado na obra de Quentin Tarantino, que construiu uma carreira com o tipo de diálogos e referências que Godard tornou populares. Os jump cuts, a câmara à mão, a atitude. Tudo isto se tornou parte da linguagem normal do cinema. É por isso que, quando se vê Sem Fôlego hoje, é espantoso como ainda parece moderno. A sua energia rebelde, a sua recusa em jogar pelas regras, faz com que pareça que podia ter sido feito na semana passada. É um filme que continua a desafiar e a surpreender. E isto deixa-nos com uma última pergunta, não é? Sem Fôlego foi tão radical, desconstruiu o cinema de tal forma, que nos faz pensar, para onde é que se pode ir a partir daqui? O legado de Godard não está nas regras que ele criou, mas sim no espírito de quebrar todas elas. E essa, talvez, seja a sua lição mais importante e duradoura.